Bom Dia. dia. Bom dia. Eu vou Dia. começar passando um relato, né, das coisas que tivemos essa semana. Foi uma semana bem cheia, né? E para quem não está aí acompanhando no Face da igreja, onde nós estamos divulgando tudo lá, eu vou falar o que aconteceu essa semana, tá? Essa semana nós tivemos o encerramento da campanha do Lar dos Avós, que foi um sucesso, né? A irmã Sandra e o irmão Ulisses passaram aí as quantidades, e essa semana foi encerrado e foi entregue lá, tá? Também tivemos essa semana um encontro da MCM, com o tema O Resgate do Papel Feminino na Família. Tivemos também o encontro de casais ontem, com o tema Casamento Permanente. É isso, Mavânia? Casamento Permanente, né? Também teve o nascimento do Murilo, o filhinho do Emerson e da Keila. Ele nasceu essa semana, já estão em casa, estão bem. O pastor também abordou um assunto essa semana, um assunto muito interessante. Quem não viu o vídeo, está lá no grupo da comunicação e no grupo da liderança. Criança, um fator de risco. Eu fiquei bem assustada com os relatos, com os números. Então, é bom, assim, sempre a gente estar a par da situação, né? O que mais que nós tivemos? Acho que só isso essa semana. Eu esqueci de alguma coisa? Acho que foi isso, né? Então, tivemos, assim, uma semana cheia. Participem, né? Não fiquem ociosos. Tem muita coisa aí acontecendo, bem legal, né? Fora as reuniões online, né? A gente sempre está fazendo reunião, né? Liderança, eu, a Melissa, a Sandra, Hall de Bebês, a gente está sempre conversando durante a semana, tentando encontrar formas, né, de estarmos juntos mesmo online. O tema desse mês, alguém aí sabe, arrisca? O tema desse mês, gente, por favor, o tema do mês da família. Fora o pastor, alguém levanta a mão? Ninguém. O tema é a família e os desafios de um novo tempo, baseado no Salmo 128, 1. E o Salmo ele diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Então, é uma promessa de Deus, né? Das nossas vidas. Feliz aquele que teme ao Senhor. Amém? Então, nós vamos orar. Eu vou orar, tá? E aí, em seguida, eu já vou passar a palavra para Sueli Fernandes. E aí, ela vai falar sobre o tema, né? O tema que ela vai falar hoje, divisa. E aí, ela vai direcionar o resto aí da aula, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, por essa semana, por tudo que nós planejamos e fizemos, e também te agradecemos por aquelas coisas que não aconteceram, ó Pai, porque sabemos que foi da tua vontade, ó Pai. Senhor, ajuda-nos a conhecer os seus caminhos e faça com que andemos nele, Pai, que não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, que possamos estar sempre no centro da tua vontade, Senhor. Abençoa, Pai, o trabalho das nossas mãos. Obrigado pela promessa de que tudo, Senhor, irá bem se nós te obedecermos, Senhor. Cuida, Senhor, da tua igreja, cuida dos meus irmãos, cuida desse momento que estamos vivendo agora como igreja, e que a tua graça, Senhor, possa se estender a todas as famílias, Senhor. Abençoa nesse momento a Sueli, que vai trazer essa aula, falar sobre esse tema, Pai. Cuida dela nesse momento, Senhor Jesus, que ela fala somente o que vier de ti, ó Pai. Abençoa o Leandro, abençoa as suas duas filhinhas, Senhor. Cuida desse lar, ó Pai, com um cuidado especial. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado pelos meus irmãos que aqui estão. E, Senhor, abençoa aqueles que não puderam, ó Pai, estar aqui conosco, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Sueli?
Bom dia, irmãos. Bom dia para quem eu não falei. Espero que todos estejam bem. Hoje o nosso tema é a comunicação e os vínculos familiares. Eu não pude estar, nós não pudemos estar ontem no encontro de casais, foi uma pena, mas nós não pudemos. Mas eu acho que vai entrar um pouquinho, irmã Vânia, porque quando a gente fala de família, não tem como não falar de cônjuge, não tem como não falar de filhos, e que tudo isso é o âmbito familiar. Então, cada um tem seu papel na comunicação familiar e também nos vínculos. Irmãos, nossa divisa vai estar no livro de Efésios, no capítulo 4, e eu vou utilizar o texto do versículo 25 até o capítulo 5, versículo 2, tá? Se os irmãos quiserem já deixar o texto preparado, mas antes de adentrar no texto, eu vou dar uma introdução do que é essa comunicação. Gente, quando a gente vai ao pé da letra entender o que é comunicação, na verdade, comunicação é transmitir uma mensagem e receber outra mensagem como resposta. A gente tem sempre a ideia de comunicação é isso, é a pessoa me entender, é o que eu falo. Mas, na verdade, isso é enraizado na gente, né? O que eu disse é o que conta. Mas, se nós acreditarmos nisso, então a gente não tem como contemplar a compreensão do outro. Porque, na verdade, a comunicação ela é feita daquele que fala e daquele que recebe aquela fala. E a comunicação vai chegar a esse receptor com uma série de razões dentro dela que podem produzir alguns ruídos que podem atrapalhar essa comunicação. Então, por exemplo, o que eu estou pensando a respeito, a seu respeito, ou a respeito do assunto que me faz interpretar o que você disse, é o que vai contar. Então, se eu estou de mal com a Ana, por exemplo, dependendo do assunto que ela vai me falar, eu posso interpretar de várias formas. Eu posso, primeiramente, pensar no que ela está falando, ou simplesmente pensar já pensando no que eu penso dela ou a respeito daquele assunto. Então, interpretar é uma forma de você alterar o que foi dito. Então, quem deve estar atento é o comunicador, é aquele que vai comunicar, porque o ouvinte ele vai fazer da sua audição uma interpretação. Então, tudo aquilo que eu ouvi de você, eu vou interpretar. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque na nossa família a gente tem essa comunicação. E o estado em que a gente está, no momento em que a gente recebe, é o que conta. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que tem baixa estima, então se eu vou me relacionar com ela, vou estar me comunicando com ela, primeiramente essa pessoa vai pensar assim, bom, por que será que ela está pensando nesse assunto? Por que ela está falando disso? Será que foi por causa daquilo? Ela já está formulando uma série de questões por trás daquilo, porque depende do meu estado de espírito quando eu recebo aquela palavra e também depende de como eu sinto você, de como eu penso a seu respeito. Então, o que é importante? A Bíblia ela vai dar importância muito grande para a comunicação verbal, e a gente vai ver isso no texto, Paulo vai falar sobre isso. Mas a comunicação não verbal, que é o gestual, é o olhar, é um balançar de cabeça, é um braço que você movimenta. Muitas vezes, a comunicação ela é mais eficaz do que a própria palavra dita. Normalmente, os cônjuges sabem disso. Às vezes, a gente vive umas situações, um olha para o outro, você já sabe o que seu marido quis dizer no olhar, ou num filho, ou às vezes, numa situação, a gente já olha. E isso a gente consegue perceber porque o gestual ele é tão importante, às vezes, mais do que uma palavra. E muitas vezes uma palavra boa, mas dita com gestos que não correspondem, a palavra ficou no esquecimento. Você só vai guardar o gesto. Eu posso estar te elogiando, mas se eu estou com aquela cara assim, estou fazendo bico, você não vai guardar o que eu disse. Você vai guardar o meu gesto. Então, a gente tem muitas formas de comunicação. E o que é importante a gente frisar sobre comunicação antes da gente adentrar no texto? O tom também é importante. A maneira como eu me reporto, o tom que eu uso para falar com você é muito importante também.
existem 3 áreas, entrando em partes de cônjuge, 3 áreas entre homens e mulheres que causam muita dificuldade na comunicação. A primeira delas é a resposta sexual. Cada sexo analisa diferente o que é comunicação. Então, ou seja, dependendo do seu sexo, você se comunica de uma maneira. Essa é a primeira questão. A segunda questão é sobre o temperamento. O tom da personalidade é o temperamento. É uma coisa que já nasce com a gente. Nós já nascemos com o nosso temperamento. Cada um tem o seu. Uns mais tranquilos, outros mais exacerbados, outros mais falantes. Cada um tem o seu temperamento. Outros mais nervosos, outros mais tranquilos. A gente já nasce com isso. E também, a terceira seriam as nossas experiências. Então, as experiências que a gente tem como criança, como adolescentes, como adultos, essa junção do meu sexo, com o meu temperamento, com as minhas experiências, ela vai me fazer um comunicador. É dessa maneira que eu me comunico. Quando a gente se comunica, eu tenho essa junção de todas essas coisas. E essa comunicação formada é que vai me dizer se eu tenho dificuldades ou facilidades na relação com o meu sexo oposto. Então, por exemplo, vamos falar das mulheres. O que uma mulher entende de afeto positivo transforma o comunicador, a pessoa com quem ela está conversando, bem recebido. Mas se ela entende que aquela pessoa que ela está conversando, o afeto que ela tem é um afeto negativo, ela não consegue escutar o que ele fala. Ela fica surda. Vocês sabem que é verdade. Quando nós não conseguimos conversar, às vezes o marido está falando, mas você não está ouvindo, você não ouve porque o seu emocional está interferindo na sua comunicação. Seu marido está falando, você já tapou os ouvidos, ele continua falando, mas você já está pensando um monte de coisa na cabeça. Já o homem, não, ele é racional. Se a mulher usa uma linguagem floreada para dizer uma coisa importante, ele já corta. A comunicação, ele já não quer saber, aquela história, eu não gosto de conversar sobre relacionamento, isso irrita, porque a comunicação da mulher, ela é sempre superficial, ou seja, a mulher ela não gasta o tempo dela falando com o seu marido, com o seu namorado, com o seu esposo, com o seu filho, no mais importante de início, porque a mulher precisa da confirmação se o ouvinte está interessado no que ela está falando. Então, eu não vou direto ao assunto. Primeiro, eu preciso rodear, florear, para mim perceber se eu captei realmente a sua atenção. A mulher é assim, isso é da nossa natureza, e o homem já é objetivo. Então, o interesse, na verdade, quando a gente floreia, é que a mulher está tentando captar o seu grau de interesse. O interesse da mulher sempre é na pessoa dela. Às vezes os homens reclamam, né? Quando as mulheres conversam, ela sempre fala assim, poxa, você não me dá atenção porque você não me ama, porque você não liga para mim, porque nós somos assim, nós somos emocional, diferente do homem que já é racional. E essa questão é uma forma de aceitação da gente mesmo. Cada um, de acordo com o seu sexo, tem uma maneira de se comunicar. Então, uma dica para os homens. Homem, você não precisa entender a mulher. Deus não exigiu isso de vocês. Simplesmente ame. A mulher não precisa ser entendida, ela precisa ser atendida. Guardem isso aí. Ela precisa ser atendida. Na verdade, a gente também, além do cônjuge, a gente tem na nossa família, antes, quando a gente quer formar vínculo, a comunicação com os filhos, quando eles vêm. E essa comunicação, ela se dá desde o nascimento. Não é porque a criança não entende o que você fala, porque ela é muito pequena ainda e não está desenvolvida, que ela não consegue se comunicar com você. Você consegue comunicar com a criança através do seu gesto, através do seu carinho, através do seu afago, através da simbiose que a mãe faz com o seu bebê, através da amamentação também está envolvida questões emocionais e comunicação. O pai se comunica com a criança quando ele respeita a mãe, quando ele ama a mãe, e você tem uma família amorosa que respeita um ao outro. Então, quando a gente vai falar de comunicação na família, os vínculos familiares, a gente começa a ver a importância do lar. Porque o lar é o lugar onde nós somos moldados. É aqui que nós entramos no mundo de informações, desde pequenos. É o lugar onde a gente celebra as conquistas, onde a gente chora as derrotas, onde nós somos produtos dessa família. Que família é essa?
é o cônjuge que vem com toda essa formação, o sexo, o meu temperamento, as minhas experiências, que se casam, e agora nós temos os filhos, e tudo isso tem que fazer parte da comunicação na família. Então, é na família que nós desenvolvemos a nossa identidade. E para que a gente possa ter uma família saudável, nós precisamos de muitas coisas. E uma família saudável, hoje nós vamos chamar de uma família funcional. Se a sua família é uma família saudável, é uma família funcional. Então, nós temos a família funcional e a família disfuncional. Como é que a gente consegue diferenciar? Uma família funcional é aquela onde há respeito pelo indivíduo dentro do lar. Então, o pai respeita a mãe, que respeita o filho. Há uma liberdade de viver os seus papéis dentro da família. Ou seja, a mãe é mãe, o pai é pai, os filhos são filhos. Não há uma troca, uma ciranda, uma andança de papéis dentro do lar. A criança pode ser criança, o pai é o pai mesmo, não há uma briga por lugares dentro da família. Numa família funcional, há uma comunicação aberta e direta. Ou seja, nós conseguimos expor o que sentimos. Nós temos a liberdade de sentar à mesa e conversar abertamente sobre o que a gente sente. Numa família funcional, os filhos eles vão para o mundo de forma segura e saudável, sem temores, porque eles sabem que tem o pai e a mãe que segura ali, que são o seu porto seguro. E também é na família que nós repartimos as conquistas, é na família que a gente tem um nível de intimidade. Quando a gente vai falar sobre vínculo, o que é vínculo? Vínculo é afeto, vínculo é intimidade, é o que a gente constrói. E uma família disfuncional, ela não apresenta essas características que funcionam. Ela vai apresentar uma carência de aceitação, ela vai apresentar a carência de franqueza dentro do lar, ela não tem afirmações, ela não tem amor, ela não tem unidade. Os membros dessa família não conseguem se comunicar e não assumem seus papéis saudáveis. Há uma desconexão da família. E aí é que começam a surgir algumas doenças vão aparecer. E aí também nós vamos ter outros conflitos, nós vamos ter o divórcio, nós vamos ter o abandono. Às vezes todos estão lá, mas as pessoas se sentem abandonadas. A gente pode ter violência, a gente pode ter um afastamento das pessoas dentro do lar. E aí o lar vai morrendo, e a família também vai morrendo, porque não há uma comunicação e não há principalmente o vínculo dentro dessa família. Hoje nós sabemos que 86% dos casais não se dão bem na comunicação. E tudo que nós normalmente expressamos sai em palavras. E numa família disfuncional, o que não cria vínculo, nós vemos alguns tipos de abusos, como abusos físicos, nós vamos ter abusos emocionais, nós vamos ter abusos sexuais, nós vamos ter algumas regras que são inflexíveis dentro do lar, nós vamos ter dureza dentro do lar, o silêncio. Gente, o silêncio, ele mata, né? Às vezes você está lá com o seu cônjuge ou com o seu filho e a pessoa não quer se comunicar. É uma forma de punição, ela te pune. A gente escuta casais falando que estão há meses sem se falar, sem se relacionar. Então, o silêncio, ele também mata. O que nós temos na família disfuncional? Nós temos também a falta de diversão, a falta de alegria. Tudo isso, juntando, não nos permite formar vínculos e nem nos comunicar. Então, aí morre-se a comunicação na família. O que acontece? Deus tem planos para o homem. E nós vamos lá para o texto, lá em Efésios 4:25, e a palavra de Deus é clara em tudo o que nós precisamos aprender. E já no versículo 25 de Efésios 4, ele diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para o que tem a repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês,
mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Já no versículo 25, ele fala aqui, abandone a mentira. E lembrando do que a gente conversou agora sobre no início, sobre o que é comunicação, nós precisamos ser claros e objetivos naquilo que a gente fala, se a gente quer ter uma comunicação e formar vínculos familiares. O que você fala e o outro interpreta aquilo que é dito e responde diante do que foi dito. E aí vem o que você entendeu. Existem sentimentos na nossa comunicação, por isso nós precisamos ser claros e objetivos naquilo que a gente fala. Bom, nós podemos nos comunicar de várias maneiras. Nós podemos nos comunicar dando tempo, que é muito importante, nós darmos tempo para a nossa família, através do tempo que a gente cede, que a gente também consegue formar vínculos. Nós podemos formar vínculos sendo comunicativos, sendo presentes, porque não adianta dar só o tempo, mas você tem que estar presente ali. Nós podemos também ser comunicativos dando presentes, que hoje muitos pais fazem isso, eles enchem as crianças de presentes porque se sentem culpados, porque não podem dar o tempo necessário. E aí a gente tem um outro problema na família, que a criança ela forma a sua personalidade até os 7 anos de idade. Se o pai não está presente, não consegue formar vínculo com essa criança até os 7 anos, depois ele não consegue mais formar. Porque a partir dos 8, 9 anos de idade, a criança já começa a procurar por outros portos seguros, que a gente chama figuras de apego. Ela vai procurar outras figuras de apego, além do pai e da mãe. Não para substituir se você tiver um ótimo vínculo com seu filho, apenas para apoiá-lo agora na caminhada para frente. Mas se ele não tem vínculo com você, ele vai procurar uma figura de apego para te substituir. Por isso, da importância do relacionamento com os filhos, do tempo que você dá. Porque se você não der tempo, alguém vai dar. Hoje a gente fala muito sobre isso. Um traficante, por exemplo, ele chega na criança cedendo tempo, dando tempo a ela, elogiando ela, coisa que às vezes os pais não fazem em casa. Dessa forma, não criam vínculo. Normalmente, os pais deixam as crianças na TV ou no celular. E quando as crianças não estão nessa forma, os pais apenas cobram, dão regras, enchem as crianças de coisas, mas não há um tempo junto, um tempo de qualidade, onde você forma a personalidade e os vínculos nessa comunicação familiar. Então, o fundamento de uma família forte será a comunicação verdadeira. E Paulo adverte sobre essas palavras. Nesse texto que nós lemos, Paulo vai falar de 3 questões, 3 coisas que ele vai usar nesse texto que nós lemos. Nós temos que eliminar algumas coisas, nós temos que integrar algumas coisas e nós temos que nos apropriarmos de algumas coisas para que a gente tenha uma comunicação e vínculos familiares. No versículo 25, ele vai falar da mentira. E a mentira, irmãos, é um elemento destruidor da confiança. Quando você mente a seus pais, a seus filhos ou a seu companheiro, há uma quebra de confiança. A mentira, por exemplo, sobre finanças, sobre os sentimentos que você tem, quando você fala uma coisa e vive outra, sobre os sonhos. Muitas pessoas se casam sonhando com coisas que, na verdade, não eram verdadeiras, era uma mentira. Então, as pessoas vivem uma mentira. E a mentira, ela não afeta somente quem diz. A mentira, a pessoa vive uma mentira a vida toda e quando ela descobre que aquilo realmente não era real, a pessoa, ela morre. E o lar pode ser destruído dessa forma.
A pessoa que mente no celular, ela destrói a sua família. Porque a mentira esconde a verdade. E a verdade é o que Deus fala para a gente ser sempre verdadeiros. A mentira sobre a salvação, às vezes, ou a mentira para seduzir alguém, ou a mentira para se dar bem, a mentira, às vezes, no emprego para se dar bem dentro do lar, da empresa. Então, assim, a mentira, ela só traz destruição. E muitas vezes a mentira dentro do lar. Como é que você forma uma comunicação com o vínculo se, na verdade, ela não existe? É tudo uma mentira. Então, a mentira pode destruir a família. E a mentira, o que ela vai trazer? Ela vai trazer relacionamentos que são edificados, na verdade, sobre areia. Eles não são reais. Tudo é fictício, né? E hoje a gente vive muitas coisas assim quando a gente assiste a TV, que a gente vê lá relacionamentos irreais, né? A mídia, ela não respeita a família, ela não respeita a igreja, ela não respeita nada, ela simplesmente apresenta aquilo. E as pessoas, às vezes, querem viver daquela forma, porque não tem isso, às vezes, dentro do seu lar. Falta essa comunicação, falta esse vínculo que, às vezes, na novela, o casalzinho lá apresenta, e a pessoa tem aquela necessidade, ela passa a viver aquilo dentro do seu lar. Então, o que a gente tem hoje? A moral sendo destruída através da mentira, nós estamos aplaudindo as mentiras, nós estamos imitando as mentiras, nós estamos achando legal, nós estamos torcendo para que aquela mentira, no final, seja a vencedora. Então, Paulo falou sobre isso. Ele fala, abandonem a mentira, falem a verdade ao seu próximo sempre. Falem a verdade em amor. Não é só falar a verdade, mas falar a verdade em amor. Porque muitas vezes a gente quer falar a verdade de qualquer forma. Eu falei mesmo, eu falo o que penso, não importa. Mas não é assim que Deus pede. Ele diz, falem a verdade ao seu próximo e em amor. Quem é o meu próximo? É aquele que está dentro do meu lar, é o meu companheiro, às vezes é o meu filho, às vezes é o meu pai, às vezes o meu irmão. Esse é o mais próximo de mim. E às vezes acontecem situações difíceis no nosso lar e nós precisamos agir com amor. E Paulo vai falar sobre isso, vai falar que além da mentira, a gente também tem palavras que ele chama aqui de torpe. No versículo 29, ele fala assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. É dessa forma que a gente consegue formar uma comunicação vinculativa dentro do lar. Nós temos que arrancar das nossas bocas conversas sujas, porque elas trazem maldição para dentro do nosso lar. A gente tem que abençoar os nossos filhos dentro do nosso lar, porque muitas vezes a gente maldiz, a gente xinga os nossos filhos, a gente reclama deles o tempo todo. Tem algumas culturas que elas jamais falam qualquer palavra torpe sobre seus filhos. A palavra é sempre abençoando os seus filhos, porque os pais amaldiçoam seus filhos através das suas bocas. Então, a gente tem que ter um cuidado com essas coisas. Muitas vezes a gente tem conversas mundanas dentro do nosso lar, muitas vezes a gente tem xingamento dentro do nosso lar, a gente usa de apelidos humilhantes dentro do nosso lar, palavrões, conversas obscenas, preconceito dentro da nossa família. Tudo isso faz com que nós não consigamos formar vínculos familiares. E a nossa comunicação também vai morrendo. Então, muitas vezes, nós usamos de uma linguagem impura, que lá em Romanos 3:13 vai falar sobre isso. Vocês devem se lembrar desse texto que ele fala que as pessoas parecem sepulcros abertos. Sepulcro aberto é aquela podridão, é o que é podre. Então, a gente precisa eliminar isso dos nossos lares. Os nossos filhos devem ser abençoados, devem ser amados, devem ser acolhidos, devem ser entendidos, mas também devem ser repreendidos, né? Quando há necessidade. Não é só amor, passar a mão na cabeça, deixar o filho fazer o que quer. Não é só isso. A gente também ama quando repreende, a gente também cria vínculo e se comunica quando a gente dá diz um não, porque a gente, como pais, sabemos o que é melhor para ele às vezes,
né? E essa comunicação, essa troca, ela precisa ser feita, às vezes, numa correção, numa conversa mais de perto, mas com amor e respeito. É assim que nós formamos vínculos familiares. E no versículo 31, ele vai falar: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia. Muitas vezes, dentro dos nossos lares, nós usamos a calúnia, nós caluniamos o nosso cônjuge ou o nosso filho, há uma gritaria dentro do nosso lar. A palavra fala: livrem-se disso. A maldade. A gente fala: nossa, será que é possível dentro do lar haver a maldade? Ah, irmãos, a maldade, às vezes, dentro do nosso lar, um querendo levar vantagem sobre o outro. Então, a gente tem que tomar um sério cuidado sobre isso. E Paulo fala para a gente eliminar todas essas coisas do nosso lar, da nossa comunicação diária, da nossa vinculação com os nossos filhos. Mas ele pede para a gente integrar. No versículo 25, ele fala sobre isso. Abandone a mentira, falem a verdade dentro do seu lar. Então, ele integra isso. Isso tem que ser verdadeiro para você poder construir um vínculo forte na sua família. A verdade em primeiro lugar, sempre, seja você. Quando a gente é verdadeiro, a gente tem a liberdade de ser o que a gente é e de se expor e saber que dentro do nosso lar eu não vou ter ninguém que vai estar me julgando, me repreendendo, mas ela vai estar me aceitando, me acolhendo, me compreendendo e me ajudando naquilo que eu preciso, é onde eu crio um vínculo familiar. A minha comunicação, ela é real, ela acontece. E quando a gente tem essa comunicação real, saudável dentro do lar, eu não preciso me comunicar fora. Quando a gente vai falar de rede social hoje, muitas vezes fala assim, não me comunico no meu lar, mas eu tenho meus amigos no Face, eu tenho meus amigos no WhatsApp, no Instagram, no Twitter. Na verdade, essa comunicação, ela é superficial. Na verdade, essa comunicação é uma ilusão. E as pessoas, elas vivem iludidas, porque é legal ser iludido, às vezes, né? Eu tenho um monte de amigos, mas, na verdade, quando ela descobre que isso é uma ilusão, é sofrido depois. Porque, na verdade, você pode ter 500 seguidores, 1000 seguidores, 500 amigos, mas, às vezes, você não tem ninguém para conversar. Você está sozinho na sua casa. Hoje, principalmente, a gente que está isolado, distante, a gente consegue perceber isso. Nós nos comunicamos pelo vídeo, mas a gente não tem o toque, a gente não tem o abraço, que a gente precisa, nós, seres humanos, precisamos disso. Né? Então, essas questões sociais, elas atrapalham, muitas vezes, que a gente vê bastante, a gente vê traições ocorrendo através das redes sociais. E por que as traições ocorrem através das redes sociais? Mas não é uma traição sexual, porque às vezes a pessoa nem vai conseguir fazer isso, ela está conversando com outro. Mas por que isso acontece? Porque simplesmente eu vou dizer para outra pessoa que está do lado aquilo que eu quero falar. E a pessoa vai receber a comunicação daquilo que eu estou falando e ela vai acreditar. Quando a gente se comunica dentro do lar, as pessoas que estão no nosso lar, elas nos conhecem muito. E elas perguntam. Se eu contar uma história hoje para o meu esposo, ele vai falar assim, mas por que isso? Por que está acontecendo aquilo? Nós não gostamos de pergunta, irmãos. Então, relacionamento virtual, as pessoas não precisam questionar, elas vão acreditar naquilo que eu falo. E aí é que ocorrem as traições via rede social. Eu transfiro a minha comunicação, o meu vínculo familiar para aquela pessoa que está lá. Porque ela vai ouvir tudo aquilo que eu preciso dizer, que eu não tenho coragem, eu não consigo falar dentro do meu lar. Porque eu não tenho espaço, ou porque realmente eu não consegui me comunicar, não tenho essa liberdade, eu não tenho essa intimidade, porque eu não tenho vínculo. Irmãos, nosso lar, ele é o melhor lugar para nós estarmos. E no nosso lar é que a gente tem que aprender a se comunicar. E a sermos as melhores pessoas possíveis. Porque muitas vezes nós somos pessoas muito agradáveis nos nossos empregos, a gente tem que tomar um cuidado com que a palavra que a gente vai usar para o meu superior, para o meu amigo que está ali. Eu tenho certeza que muitas vezes já aconteceram com cada um de vocês. Vocês estão assim nervosos com o chefe de vocês ou com algum colega de trabalho, mas você simplesmente não pode sair gritando com ele, não pode sair falando alto com ele. A vontade que você tem, às vezes, é dar um tapa na pessoa, mas você não pode fazer isso.
Mas o nosso lar a gente faz. E por que a gente faz? Porque simplesmente é meu, já conquistei. Então, você já conquistou, mas a gente tem que manter. Então, muitas vezes com os outros, nós temos ótima comunicação, mas dentro do nosso lar nós não temos. E aí nós não criamos os vínculos. E os nossos vínculos precisam ser criados para que o nosso lar seja um lar sadio, de acordo com a vontade de Deus. O que a gente tem que fazer para formar vínculos familiares fortes? Nós temos que nos apropriar desses ensinamentos que Paulo vai falar. Gente, eu estou falando tanto, vocês querem falar alguma coisa? Vocês estão só olhando para mim? Vocês estão assim, né? Tá tudo bem? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Quer falar? Quer compartilhar? Pode ficar à vontade, porque senão fica eu falando, né? Parece que eu só estou dando uma aula. Eu não estou dando uma aula, isso aqui é um bate-papo, né, que a gente está fazendo, que é gostoso. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá? E a gente, para formar esses vínculos fortes, o que a gente tem que fazer? Nós temos que nos apropriarmos desses ensinamentos. Então, o que é bom a gente fazer? Ore junto com a sua família. As verdades, elas têm que ser ditas, irmãos, é aquilo que eu falei, mas sempre em amor, compreendendo o outro. Nós temos que prestar contas um ao outro, nosso temor. Muitas vezes no lar a gente não tem uma comunicação e vínculos fortes porque nós não queremos prestar conta das nossas atitudes. Eu sou assim. Paciência, cada um que é assim mesmo que eu sou. Não, dentro do lar nós temos que prestar contas. Nós somos uma família e há um relacionamento, há uma comunicação vinculativa dentro do nosso lar. Nós temos que encher o nosso lar, o coração dos nossos filhos, da palavra de Deus. É uma coisa muito importante, a palavra de Deus. Muitas vezes nós não... não, a igreja... Não é, irmãos, não é a igreja, não é a escola, é no lar. É o pai e a mãe que traz isso. É o pai e a mãe que ensina a palavra. É o pai e a mãe que educa, que edifica o seu lar. Através dessa comunicação, através dessa troca, dessa interação. E assim também nós criamos vínculos familiares sadios. Nós podemos criar vínculos familiares não sadios? Claro que podemos criar. Nós podemos criar pais abusivos com seus filhos, pais que xingam, que batem, que fazem muitas questões psicológicas. E o filho ama o pai de uma forma assim, mas por quê? Ele tem amor pelo seu pai, é lógico, mas ele tem medo, tem a opressão. Isso também são vínculos. Essa pessoa vai levar esse vínculo para a vida toda? Vai, mas não são vínculos sadios. Essa pessoa ela vai ser insegura, ela vai ser temerosa, ela vai ter problema de relacionamentos lá fora, que é aquilo que eu falei. O que vai construir um ser humano na sua comunicação? É o seu temperamento, as experiências que ele teve dentro do seu lar e o seu sexo. Então, se ele teve experiências boas, um rapaz que tem experiências boas, que ele tem dentro do seu lar, o pai e a mãe, a figura do pai, a figura da mãe, ele vai ser um ótimo esposo, porque ele sabe que o pai respeita a mãe respeita o pai, e ele, como filho, respeita os dois e é respeitado. Quando o filho tem um vínculo abusivo, ele não respeita o pai e tem temor do pai. E da mãe, que às vezes também é omissa, ou também ela acaba sofrendo opressão do pai. Então, que tipo de relacionamento ele vai ter no futuro? Ele vai buscar pessoas assim, ou vai buscar pessoas diferentes, mas às vezes ele vai repetir o mesmo exemplo que ele teve dentro do lar. Muitas vezes, isso é comprovado cientificamente, o filho ou a menina busca maridos e esposas baseados nos seus pais e nas suas mães. Porque isso está incutido, isso é psicológico, isso é emocional, ele viveu aquelas experiências estão lá guardadas. E às vezes isso é subjetivo, mas ele vai buscar. Falta de pai, muitas vezes a pessoa que não tem o pai dentro do lar, ela vai buscar um marido que seja o pai para ela, aquele que ela não teve. Então, assim, quando nós temos o lar, a comunicação que é perfeita, vinculativa, que é verdadeira, os papéis, eles são normais. E eu vou ter um ótimo marido, porque o meu filho viveu um ótimo lar de respeito, de comunicação, de vínculos.
E se eu não tive isso, eu vou ser um péssimo marido, talvez, ou uma péssima esposa, talvez. Não que eu seja ruim, não é isso, mas eu vou trazer essas bagagens juntos. Aí eu posso ter problemas de relacionamento dentro do meu lar, porque eu trago essas experiências, elas não são apagadas, elas vêm comigo, juntando ao meu temperamento e ao meu sexo, elas estão ali, e é elas que vão me formar como pessoa comunicativa. Então, irmãos, nós temos que, dentro do nosso lar, o nosso lar ele tem que ser um lugar onde Deus reine de verdade, onde a gente aprende a lutar contra esses problemas e não contra a pessoa. Muitas vezes a gente põe a culpa na pessoa e não luta contra o problema. Muitas vezes a gente tem que aprender a consertar o problema e não criticar tanto as coisas. Muitas vezes dentro do nosso lar a gente critica muito. E uma palavra importante aqui. Muitas vezes, relacionamento, principalmente entre marido e esposa, o relacionamento entre marido e esposa é o seguinte: às vezes eu sei os defeitos do meu esposo sabe os meus defeitos, mas isso é uma coisa que é para os dois. E muitas vezes a gente vê hoje as pessoas expondo os seus maridos e as suas esposas, as suas dificuldades, o que acontece dentro do seu lar. E dessa forma você abre a intimidade do seu lar para outras pessoas. E a gente tem problema. Então, nós temos que ser sábios dentro do nosso lar para que a gente tenha uma comunicação vinculativa boa. E eu vou contar uma historinha rapidinho para encerrar, que eu acho que até passou meu tempo, né? Eu nem sei quanto tempo que eu tinha para falar. Mas a gente, principalmente professora. A professora, quando começa a falar, a gente não fala mais, você é maior de professor. E além de mulher, né? Porque mulher fala dos cotovelos. Mas havia uma historinha de um sábio que aquele homem era muito sábio e ninguém conseguia pegar ele. E tinha um rapaz que ele falou: eu vou pegar esse sábio. Ele sabe tudo, ele é muito sábio, então vamos ver se agora ele vai realmente acertar. Eu vou levar um passarinho na minha mão e vou perguntar para o sábio se o passarinho está morto ou se está vivo. Se ele disser que o passarinho está vivo, eu mato o passarinho e falo: não, ele está morto, você errou. Se ele falar que o passarinho está morto, eu deixo o passarinho vivo e ele também vai errar. Então, ele levou o passarinho na mão e chegou para o sábio e perguntou: sábio, eu tenho um passarinho na minha mão, ele está vivo ou está morto? Então, o sábio olhou para ele e disse: o passarinho está vivo ou ele está morto. Só depende de você. E assim é no nosso lar. A comunicação no nosso lar, vinculativa, real, aquela que forma vínculos bons, de afeto, de carinho, de amor, de atenção, de compreensão para a vida, só depende de você. Cada um tem o seu papel dentro do lar. A mãe tem um papel, o pai, o filho, o marido, o esposo, o irmão. Só depende de você. Você pode matar o seu lar, o seu relacionamento familiar, a sua comunicação, se você quiser. Ou você pode deixar ela viva. Só vai depender de você. O seu papel é importante dentro do seu lar. A sua comunicação é importante. E você pode vivificar ou você pode estragar e matar. Só vai depender de você. E essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos, assim, trazendo, é lógico que se a gente for falar sobre comunicação e sobre relacionamento, a gente não sai mais daqui, porque tem muita coisa para falar. Mas, baseando naquilo que Paulo fala, tudo isso que ele fala que é o que a gente não deve fazer, que a gente tem que abandonar, para que a gente tenha uma comunicação com vínculos familiares sadios. Amém? Era isso que eu queria falar para vocês. Eu quero saber se alguém quer falar também, se alguém quer perguntar. Estou abrindo aqui para vocês também esse momento. Ana, quer falar alguma coisa? Ai, Celi, eu quero agradecer, viu? Deus abençoe a sua vida, a sua família, seus dons, seus talentos. Você nos abençoou nessa manhã. Alguém quer falar? Quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? É só ligar o microfone. Eu tenho uma pergunta, Sueli, Ana, bom dia a todos. Su, em relação à questão da mentira, isso você colocou muito bem em relação ao contexto familiar,
Em relação a esse relacionamento da família para com Deus, né? Porque muitas vezes, no contexto da família, existem coisas que são escondidas, coisas que estão no contexto entre filhos, pais e tudo mais, mas que isso se torna um problema no meio da família e não é declarado a Deus, não é colocado Deus no meio disso, principalmente em relação ao casal, para que haja cura, para que haja um sarar no contexto familiar. Então, existem muitas famílias que escondem coisas, têm problemas, e isso não é levado a Deus. Eu não sei se no contexto todo, porque eu entrei um pouquinho depois, se você falou em relação a isso, essa importância de esse ingrediente Deus aí, que muitas vezes é mentido a Deus, né? Em relação a várias coisas, isso em relação ao casal ou filhos também. Eu cheguei assim a citar bem superficialmente, né? E falei sobre que muitas vezes a gente usa a mentira para muitas coisas, né? Que a mentira destrói muitas coisas. E, às vezes, eu acredito assim, depois eu vou falar, se depois o pastor ou alguém quiser falar nesse sentido, o que eu acredito? Deus, ele sabe de todas as coisas. Muitas vezes nós tentamos nos enganar, ou enganar aqueles que estão próximos a nós. Porque o lar, irmãos, no lar a gente sabe quando a gente está vivendo uma mentira, ou quando há mentiras dentro do nosso relacionamento. O clima, ele fica pesado, fica diferente, é como se fosse uma carga sobre as nossas vidas. Eu não sei se alguém já passou por alguma dificuldade nesse sentido, mas não há harmonia, não há problema, sim. E aí cabe a cada um se voltar para si e buscar um relacionamento verdadeiro também com Deus, porque às vezes a gente está vivendo uma mentira tão grande dentro do nosso lar e nós tentamos nos enganarmos. Nós passamos a nos enganar, fingindo que aquilo não existe. Mas aí a pessoa só vai acumulando problemas sobre suas vidas, né? Na verdade, ela sabe que está vivendo uma mentira, que há um problema instaurado, só que aí, mais para frente, isso vai virando uma bola de neve. Então, na verdade, vai chegar um momento que a pessoa vai ter que parar e enxergar aquilo e vai ter que voltar-se para Deus e confessar e tentar modificar. Porque senão vai haver maiores problemas. E a gente tem hoje muitos relacionamentos assim, problemas abundantes, crescendo, porque ninguém quer voltar, ou ninguém quer dar o braço a torcer que está errado, ou mesmo para Deus. Eu continuo meu relacionamento abusivo com Deus, Deus sabendo que eu estou vivendo uma mentira, mas eu quero continuar vivendo aquilo, e eu passo a mentir para mim mesmo, porque para Deus eu não consigo mentir. Eu passo a viver sobre aquela mentira, e aquilo, na verdade, é uma mentira. É um relacionamento construído sobre areia, que eu falei. Uma hora ele vai desmoronar. Não tem como a pessoa manter um relacionamento baseado numa mentira. Ou ele vai desmoronar, ou ele vai se desfazer, ou a pessoa vai ter que mudar. Alguma coisa vai acontecer. Ninguém consegue viver uma mentira a vida toda. Irmãos, eu acredito que não dá. A gente não consegue viver assim. Não é real, é uma coisa ilusória. Você vive enganado por um tempo. Mas eu não acredito que você consiga viver pela vida toda vivendo uma mentira. Até mesmo para você isso é difícil. Eu não consigo imaginar dessa forma. Não sei se o pastor tem alguma palavra nesse sentido. Oi, sim. Então, irmã Sueli e irmã Kedma, a mentira ela cai por terra mesmo. Não tem como uma convivência que esteja edificada sobre a mentira. Isso sem condições. A irmã Sueli está muito certa quando ela menciona a mentira no relacionamento. Ela não deve existir. E enquanto a irmã Sueli falava, eu estava pensando aqui comigo, a não ser que os dois estejam mentindo, saibam que a mentira ela está existindo e desejem continuar vivendo essa mentira. Então, o casal, existem pessoas que podem estar vivendo assim? Sim, claro. Só que,
como a irmã Sueli disse, concordo plenamente, chega um momento em que isso vai cair. E quando cai, a destruição, em todos os sentidos, vai ser muito grande. Então, a mentira realmente prejudica. O correto, o nosso correto, é andarmos na verdade. É andarmos na verdade, é sermos sinceros, é termos condições de abrir o nosso coração ao cônjuge, aos filhos, aos pais, porque a verdade é que conduz a nossa vida. A verdade é que dita o nosso comportamento. E sem que a verdade esteja ditando o nosso comportamento, que vai existir a hipocrisia. E a hipocrisia no relacionamento familiar é muito complicado que as coisas deem certo quando estão construídas sobre a mentira. É muito complicado isso. Então, diga sempre a verdade. Expresse a verdade. Seja em sentimentos, seja em palavras, em atitudes, em comportamentos, diga sempre a verdade. A gente costuma dizer, diga a verdade, ainda que doa. Ainda que doa. Porque se doer, vai ser curado, com certeza. Então, diga sempre a verdade. Amém. Obrigado, Sueli, Kedma, pastor. Mais alguém quer acrescentar ou fazer alguma pergunta? É só ligar o microfone. Ninguém? Então, tá. Então, assim, eu agradeço, né, a presença de todos, mesmo online. Deus abençoe o domingo de vocês. Logo mais à noite estaremos aqui, né? E aí nós vamos orar para encerrar. Obrigado, viu, Celi? Eu que Pastor, agradeço. uma hora encerrando? Ora, posso dar 2 avisos, Ana? Claro. Então, hoje à noite nós vamos falar sobre um tema muito interessante, relacionado, lógico, à família, e o tema será Quando Tudo que se tem é a família. É um tema importante, que vai chamar a nossa atenção sobre aspectos importantes, particulares, né? Algo meu, algo seu, e nós precisamos ouvir sobre isso. Amanhã, às 20 horas, nós teremos uma programação, não estava na agenda da igreja, e se você quiser participar, você é o nosso convidado. Nós vamos estar falando sobre a descaracterização, depois, entre parênteses, momentânea do culto coletivo. E nós vamos trazer assuntos como internet, os meios de comunicação que nós temos agora. Nós vamos trazer assuntos sobre o que será a igreja pós-pandemia. Eu acredito ser muito interessante e eu quero te convidar a participar. Vai ser aqui no canal, nesse canal que nós temos usado, o Zoom, e participe com a gente. Vai ser disponibilizado o link, você vai poder acessar e participar conosco. O pastor Kelmer estará conosco, a irmã Juliana também estará falando, e o irmão Éder, que é seminarista da nossa igreja, eu estarei presente também com os irmãos e falaremos sobre esse assunto. É importante? Sim, sim, é muito importante. São detalhes que chamam a nossa atenção para o pós-pandemia na vida da igreja. Venha com a gente, venha participar dessa programação amanhã às 20 horas, ok? Ana, Deus te abençoe. Deus abençoe a irmã Sueli. Irmã Sueli, que bênção, viu? Deus abençoe realmente a sua vida, te conceda sabedoria e te oriente sempre. Nós fomos enriquecidos com a palavra que você nos trouxe hoje pela manhã. Bom, a todos os irmãos aqui também. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E nos encontramos à noite. Vamos orar no Ministério de Casais, de Famílias. Deus abençoe também por todo esse mês de maio que vocês estão trabalhando. Vamos orar, irmãos? Deus, obrigado por tudo, obrigado pelo que nós vimos e ouvimos nesta manhã.
Nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, que a tua misericórdia, a tua graça, o teu poder e amor continuem sendo derramados sobre a nossa vida de uma forma específica, individual, para cada um de nós, para a vida de nossas famílias. Ó Deus, nos ajude a vivermos a bênção da verdade na tua presença, possamos, ó Deus, experimentar e provar o quanto o Senhor é bom, e para isso, Deus, nos colocamos em tuas mãos. Nos perdoe, nos ajude, nos fortaleça, abençoe a nossa igreja, as famílias de nossa igreja, cada membro de nossa igreja. Nós colocamos cada um em tuas mãos. E muito obrigado por esta manhã, pelo que vimos e ouvimos. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado, viu? Comunicação também, obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.